Bom, então boa tarde a todos que estão presentes aqui. Mais um dia dessa disciplina, que é, na realidade, um conjunto de palestras de gente que tem a experiência prática muito mais apurada do que nós, que somos da academia. Nós falamos muito em teoria e outras pessoas aplicam isso e desenvolvem muito. Então, é importante para a universidade que a gente tenha gente com expertise no dia a dia, no caso, na gestão ambiental, nesse gerenciamento ambiental, seja em qualquer tipo de atividade. Aqui nós já tivemos vários tipos de palestra, como, por exemplo, pessoas de empresas certificadoras, como a Biro Veritas, uma ex-aluna minha, que hoje é superintendente lá, que falou sobre certificação, ISO 9000, pessoas que trabalham no planejamento estatal, a EPE, pessoas que têm trabalhado o tempo todo na vida, na questão do gerenciamento de resíduos, como o nosso amigo Antônio Lacerda, que fez uma brilhante palestra sobre coprocessamento, e várias outras pessoas importantes que têm na sua área respectiva algum tipo de contribuição a dar para nós aqui, especialmente no que tange a disciplina de gestão ambiental. E a Flávia Teixeira é uma pessoa do setor elétrico, né, basicamente. Ela trabalha na empresa Engie, né, que é a líder em geração hidrelétrica no Brasil, e atua aí em vários segmentos representativos, como o Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico. Ela trabalha como, acho que, a diretora do Grupo de Trabalho de Mudanças Climáticas. Então, tem muita coisa que a Flávia vai trazer aqui para a gente. Eu pedi que ela, gentilmente, trouxesse aqui informações relativas a um pouco além dos aspectos regulatórios, o que as empresas estão fazendo, no caso, especialmente, a experiência dela no FEMASE e na sua empresa, na Engie. Então, Flávia, você tem o tempo que desejar para apresentar e depois a gente segue com, se tivermos algumas perguntas, a gente faz as perguntas. Obrigado pela sua aceitação. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Marco Aurélio. Um prazer enorme voltar aqui à minha casa, que é a COP UFRJ. A minha graduação foi na UFRJ, né, na Faculdade de Direito. Depois eu fiz a pós-graduação executiva em meio ambiente da COP, né? Depois eu fiz o meu mestrado em Direito Ambiental e Processo de Urbanização já lá na UERJ, né, naquele programa de mestrado em Direito da Cidade. Então, é um prazer enorme estar aqui falando com a academia, depois de tanto tempo distante. O mestrado eu terminei em 2006, então a gente está aí bastante tempo, né, afastada, mas sempre acompanhando aí os movimentos da academia, e você tem sido um excelente parceiro nesses debates. Bom, então, eu hoje estou na Engie, né, sou gerente de meio ambiente, responsabilidade social corporativa e transição energética. Então, a Engie, o grupo Engie no Brasil tem essa configuração, de modo que a gente possa trabalhar todos esses temas de forma conjunta. É óbvio que eu não sou uma especialista em todos esses temas, talvez mais na área ambiental, política pública e tudo mais, mas
Todo dia a gente está aí aprendendo um pouco com a parte técnica, né? Possibilidades, alternativas, riscos e oportunidades associadas à transição energética. E junto, né, com todo o nosso programa, investimento social privado, então a gente faz isso de forma conjunta, né, de que forma que a gente pode assegurar aí esses princípios que a gente debate de transição justa dentro da necessidade da transição energética para uma economia de baixo carbono, neutro em carbono, e a parte ambiental, né, que tem todo o regulatório, acho que a parte ambiental talvez o Brasil, né, como tendo aí uma das legislações mais restritivas do mundo, acho que a gente já está mais familiarizado com esse assunto. Então, a gente tem aí um debate muito grande, né, do ponto de vista social, né, como que inclui todo mundo nesse movimento, né, e das peculiaridades brasileiras com relação à transição energética. Eu tomei liberdade, eu peço já desculpa para o colega que está presencial, a minha intenção era até ir presencial, mas eu estava hoje gravando, foi atrasada aqui a minha agenda, um podcast que vai sair daqui a pouquinho sobre a COP28 com a ministra diretora do Clima do Ministério de Relações Exteriores, e aí acabou atrasando, então não deu tempo de ir para o fundão, mas seria um prazer enorme estar aí presencialmente fazendo essa fala. Eu tomei a liberdade, Marco Aurélio, de trazer aqui a nossa apresentação institucional, né? Eu não preparei uma apresentação específica para esse tema, mas eu queria muito que vocês ficassem à vontade para interferir. Assim, eu sou bastante faladeira, mas assim, são 2 horas de aula, e é muito importante que a gente possa ter participação de vocês, a hora que vocês quiserem interromper, eu até gosto, tá? Eu até prefiro para que a gente tenha aí um diálogo mais fluido. Então, assim, eu trouxe uma apresentação institucional da ENGIE, Marco Aurélio, alguns slides eu vou passar, mas eu acho que praticamente, eu estava falando com o nosso pessoal de comunicação aqui, a nossa apresentação institucional praticamente se confunde aí com o tema da sustentabilidade, né, do ESG, da responsabilidade social corporativa, então eu vou pedir escusas para vocês para fazer a minha fala baseada nessa apresentação. Eu estou na ENGIE desde 2020, mas eu venho de 19 anos de setor público. Eu trabalhei no INEA, na antiga FEEMA, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, depois INEA, né, a partir de 2009 até 2019, e trabalhando, né, nas áreas de minha formação em direito, então trabalhei muito tempo na procuradoria, depois eu fui para a assessoria da diretoria de licenciamento, depois eu fui chefe de gabinete de uma gestão cujo presidente era muito focado, né, quando a gente teve a unificação das agendas da Secretaria de Rios e Lagoas, que era a SERLA, do Instituto Estadual de Florestas e da FEEMA. Então, nós tínhamos lá um presidente num dado momento que era muito focado para essas áreas de obras de recuperação ambiental, drenagem, dragagem, e aí a gente assumiu lá nessa vice-presidência, quando eu era chefe de gabinete, toda a parte de licenciamento, fiscalização. Então, foi um desafio bem grande. Lá pelas tantas, a gente resolveu que o Estado do Rio de Janeiro, pela sua expertise, podia inovar. E aí nós inauguramos a primeira diretoria de pós-licença no Brasil. Estou mencionando isso porque eu acho esse um passo muito relevante e eu acho que envolve todo um aspecto cultural. Pode falar. Você está falando, Flávia, Marco? exatamente o que você tocou em pós-licença, exatamente eu estou trazendo uma pessoa que vai falar do INEA, uma diretora, que na época que eu a convidei, ela era diretora subdiretora de pós-licença, agora já não é mais. E agora eu tenho que A combinar com Mariana ela. Palagano. É, e eu tenho que combinar se ela vai poder falar de pós-licença ou não, porque a parte de licenciamento ambiental estaria com outro diretor, que também está convidado, e, Que é e o os dois, Daimon. assim, o Daimon, Leonardo. E foi aluno nosso aqui, e os dois aceitaram, óbvio,
E agora eu só tenho que combinar o que que vai, se ela institucionalmente vai poder continuar falando sobre licença ou não, mas, de qualquer maneira, esse tema que você tocou aí, que vocês inauguraram, né, essa diretoria, a gente acha que é muito importante, né, trabalhar com esses aspectos de acompanhamento, todos os tipos de atividade que você promove para tentar acompanhar esses projetos, né, que são implementados. Eu acho fundamental e alguns órgãos já se adiantaram, e acho que o INEA foi um deles, né? A INEA foi pioneiro, isso foi a criação na época, né, que a gente extinguiu a vice-presidência e criou a diretoria de pós-licença. Ela foi resultado de um projeto feito em conjunto com a Falcone, né, a Falcone, que é uma consultoria em muita experiência em gestão pública, em revisão, né. Nós já vínhamos com esse desafio de unificação das agendas, e é curioso porque, no nível federal, houve uma separação, né, do IBAMA com o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, né, enquanto aqui a Agência Nacional de Águas, né, aqui no Rio de Janeiro, nós unificamos. Então, não é simples, não é trivial você, né, como o pessoal costuma chamar de, não sei nem se está certo fazer lá isso hoje em dia, né, agenda verde, agenda azul, agenda marrom, O a pessoal agenda do gosta muito licenciamento, a agenda de florestas e de apelidar, né, de colocar rótulos. Tanto é que o hidrogênio hoje tem milhares de não, cores, né? e hidrogênio nem falo, o hidrogênio é um arco-íris, furta-cor, né, É, foi furta-cor, minha mãe que falava muito disso, furta-cor, me lembro, tinha laço de cabelo furta-cor, que era uma coisa que você não sabia que cor era ela, né, tipo definido. uma bola de sabão, né, que você tem ali uma iridescência. Então, Marco Aurélio, assim, essa criação dessa diretoria de pós-licença para mim foi muito simbólica e emblemática, porque hoje, né, a gente ainda está, quantos anos a gente está debatendo aí a lei de licenciamento ambiental, um marco legal do licenciamento, né. Felizmente, a gente conseguiu agora aí algum avanço, uma decisão de que a gente não precisa ter um licenciamento trifásico, né, que sempre fez bastante sentido do ponto de vista de você planejar os seus investimentos, né, você ter um nível de estudo e dedicação e aprofundamento para obtenção da licença prévia, né, e aí você vai lá, adquire o terreno, né, contrata, né, aquelas estudos de fauna e flora nas 3, 4 estações do ano, um ano de campanha, né, capturando, espécies da fauna e flora. Então, assim, todo um escalonamento de investimento que, não deixa de estar aí distribuindo, né, amenizando, mitigando os riscos, do proponente do projeto, mas que, por outro lado, é interpretada como uma coisa engessada, né. Então, se você, né, às vezes investe 5 milhões num meia-rima, e aí você tem uma mudança de projeto, uma mudança, na fase de LI, ou quem sabe entre a LI e a LO, a gente sabe que os cenários são muito dinâmicos, né, a licença de instalação e a licença de operação, e aí você está engessado naquele estudo inicial, ou seja, assim, o que era para facilitar, né, esta escalonar e dividir a dedicação, dos estudos, por etapas que fossem mais palatáveis e fizesse sentido, acaba sendo aí um engessamento, né, uma complexidade que foge muito da questão ambiental, né, ao meu ver, né. Então a gente fica aí, e aí eu já entro na questão da cultura, né, do pós-licenciamento, porque a gente fica se desdobrando em checklist de documento, checklist de estudo, né. Você hoje no licenciamento, você vai ver até se o seu INSS, se a previdência, se o imposto, se não sei o que está em dia, né, o ISS, não sei o quê, e quando você vai ver, a gente perde muito em termos de qualidade de informação, de gestão da informação em si. E o pós-licença ele veio para tentar amenizar isso, né. Então, dentro da diretoria de pós-licença, você falou 2 nomes que trabalharam comigo na diretoria de pós-licença, quando nós criamos, que era o Léo, que era o gerente de qualidade da água, e a Mariana, que era a gerente de qualidade do ar.
dentro da diretoria de pós-licença, nessa época que nós criamos a diretoria, participaram decisivamente da criação dessa diretoria. E o que eu acho que é mais importante é a questão conceitual. Eu acho que no Brasil a gente tem uma visão muito quase que paternalista do licenciamento ambiental, né? A gente passa para o gestor público, passa para o analista uma responsabilidade, e hoje a gente continua vendo aí esse debate sobre o autolicenciamento, o licenciamento autodeclaratório, né, que aqui no Brasil a gente resolveu com um entendimento diferenciado, que é a inexigibilidade de licença dada à vista, haja vista não ter impactos ou demandas de recursos ambientais significativos que você precise ter um licenciamento. Mas aí, hoje em dia, né, e aí isso é autodeclaratório, né? Hoje em dia a gente ainda enfrenta esse debate sobre o licenciamento autodeclaratório como se a gente precisasse culturalmente de uma chancela do analista, uma chancela do funcionário público, aquelas informações que você está prestando. Quando você vai ver em culturas de outros países, culturas internacionais, você e o seu consultor é o principal responsável pela informação que você está prestando ali. Então, assim, o pós-licença, ele muda um pouco essa visão de eu dou entrada nos documentos no licenciamento e aí eu fico quieto ali esperando o técnico dizer ok, não ok, corrigir. Isso é uma das coisas que a gente também tem debatido muito agora nesse novo PL 412, que propõe aí a regulamentação do mercado de carbono, que é a exigibilidade de inventário de emissões para todas as empresas ou fontes estacionárias, isso ainda está indefinido, essa compreensão, que emitam acima de 10.000 toneladas ano de CO2, de gases de efeito estufa. Então, assim, tá, e aí você apresenta o inventário, e aí? Pronto, cumpri a minha obrigação, apresentei o inventário. Né? O Brasil, a gente acompanhou agora uma missão diplomática na Alemanha, só para você ter uma ideia sobre esse assunto, na agência alemã que controla, né, que faz toda a gestão do ETS, que é o Emission Trade System alemão, tem 200 funcionários, só na Alemanha. E ainda assim eles se depararam lá com 8.000 ações judiciais contestando, né, o mecanismo de regulamentação de carbono, né, do mercado de carbono europeu. Então, assim, imagina a gente esse Aqui, conceito, né, de aqui no exigir ter Brasil, checklist de documento e você não ter estrutura para responder, porque você tem uma cultura que depende de um carimbo, né, no teu estudo, nos teus documentos. Então, o pós-licença ele veio tentar mudar isso. Pode falar, Marco. aqui no Brasil falava-se da autoridade climática, né? Mas isso está muito embrionário. Pois é, a gente está vivendo esse desafio no momento, porque a gente está aí na lacuna entre o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, né? Como você sabe, o Protocolo de Quioto vigorou até 2020, né? E 2015 foi aprovado o Acordo de Paris, que agora a gente discute, né, a implementação. Esse ano a gente está discutindo o Global Stocktake, que é o balanço dos esforços coletivos, né, de mitigação. Mas aí nós tínhamos, no âmbito do Protocolo de Quioto, uma autoridade climática, que era o Ministério de Ciência e Tecnologia, e agora, no Acordo de Paris, nós temos uma autoridade nacional designada, que é o Ministério do Meio Ambiente. Então, você imagina que as empresas, né, e os desenvolvedores de projeto, né, que foram responsáveis aí pelo o Brasil foi um dos países que mais certificou, registrou projeto no âmbito do mecanismo do desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto, investimentos aí estimados em 230 bilhões de dólares e muitas milhões de toneladas evitadas nos últimos 15 anos, e a gente está esperando a definição dessa autoridade aí para poder solicitar a migração, né, a transição desses ativos, né, de crédito de carbono do Protocolo de Quioto para o Acordo de Paris. A gente até agora não tem um guichê definido para protocolar esse requerimento aí de transição. Então, temos aí, né, a CNI
Confederação Nacional da Indústria estima, inclusive isso está nesse documento que a SNI emitiu recentemente, a visão da indústria para a COP28, estima que se a gente conseguisse, de alguma forma, realizar a transição justa, né, equitativa, resguardando todos os riscos aí de sobrecarga, né, de ter uma sobreoferta de crédito de carbono no mercado. A gente está falando aí de abertura de 70 mil postos de trabalho, se o Brasil conseguisse monetizar e efetivamente ter uma precificação mais adequada desse ativo que a gente tem no âmbito do Protocolo de Quioto. Né? E a gente está falando também um pouco de segurança jurídica, né? Porque mais de 50% desses projetos foram desenvolvidos pela indústria, e assim, a gente brinca que é um iceberg derretendo, né? Esperando aí se Só, encher, e de só para carbono só tecnológico, para o né? meu atendimento aqui, eu estou um pouco afastado dessa área de trading, de mudança de carbono. Quer dizer, você falou aí que todo esse esforço do MDL poderia ser covalidado para o Acordo de Paris se houvesse um carimbo dessa autoridade nacional designada, é isso que eu entendi? Mais ou menos. Assim, sim, precisamos de uma autoridade nacional designada que receba os pedidos de transição, tá? Na COP de Glasgow, foi a COP 26, né? Nós já tivemos aí uma que a gente chama de uma pedalada, né? Uma derrota importante, que eles só aceitam migrar para o mercado de carbono regulado os projetos aprovados a partir de janeiro de 2013. Ou seja, antes disso vai ficar no voluntário para todo sempre, porque esse trading, essa compra, não permite que você deduza das NDCs, né? Dos compromissos nacionalmente determinados, né? Então, vai ficar no mercado voluntário. Enfim, hoje, né, créditos que a gente já teve aí, eh, comercialização por US$ 16, US$ 20, hoje você não vende por 70 centavos, 80 centavos, porque é o pessoal que está no mercado voluntário, que responde a CDP, que responde a índices de sustentabilidade, que tem aí um compromisso voluntário de compensação, né. E esse Então, na valor, COP essa depreciação da tonelada de carbono no mercado voluntário, ela está ligada à criação do mercado regulado. Pois é, então, como o Brasil ainda não tem um mercado regulado, e é esse PL que a gente está discutindo no momento, né, o PL 412, que foi aprovado pelo Senado e agora vai para a Câmara, mas assim, tivemos algumas surpresas, éramos muito entusiastas desse PL, mas assim, de um mês e meio para cá, nós tivemos algumas surpresas um tanto quanto frustrantes, como, por exemplo, o estabelecimento de uma multa de 5% do faturamento bruto das empresas se tiver um ou outro descumprimento de umas normas quase que em branco ali, né, uma inconsistência no inventário, a questão da governança, né, não tem uma participação deliberativa dos setores regulados, e aí, para completar, o que nos deixou muito frustrados, não, a gente sabe aí, conhece todas as complexidades, né, que a gente precisa entender e alinhar e compreender melhor com relação às emissões do setor agropecuário, mas assim, quando a gente teve aí uma exclusão expressa do setor agropecuário desse mecanismo, né, de mercado de carbono, sistema brasileiro de emissões, expressamente, né, sendo isentados desse mercado, a gente fica um pouco frustrado, porque a gente está falando de mais de 50% das emissões brasileiras, né, e aí recai o mecanismo muito mais sobre a indústria, né. A gente está falando de 20% aí das emissões totais. Só o setor elétrico são 2% das emissões totais brasileiras. Então, para além da eficácia,
né, desse mecanismo, o que mais nos frustra é que a gente perde muito poder na hora de sentar e negociar os planos de alocação, né? Quando você tem um setor aí que, que, que poderia, por exemplo, a gente poderia excluir as emissões biogênicas, né? Que a gente sabe que a gente tem uma grande complexidade para você calcular, alinhar metodologia e tudo mais. Mas, enfim, isso daí é uma coisa que deu uma desanimada nessa aprovação. Mas é isso, Marco Aurélio, enquanto a gente não tem um mercado regulado, para chamar de nosso no Brasil, né, os nossos créditos eles só podem ser negociados no mercado voluntário, porque eles não podem servir para deduzir NDC e emissões de planos de alocação de outros países do mercado regulado, né, eles só são alçados a esse patamar, né, quando a gente tem um mecanismo robusto de verificação, monitoramento, quando a gente tem esses projetos atrelados a uma NDC, atrelados a planos de alocação, né? Caso contrário, você não pode efetuar, né, efetivar essas devidas compensações, né, entre o país, né, que é o país que abriga o projeto, e o país onde esses créditos estão sendo comprados. Então, como se fosse café com leite, né? A gente é café com leite. Mas eu queria, né, quando eu falei sobre esse assunto do conceito, né, do pós-licença, é exatamente isso. Quando você faz um acompanhamento daquela atividade com o monitoramento da qualidade ambiental daqueles espaços que são impactados. Então, a gente entra numa outra visão, que é uma visão que eu acredito ser um pouco mais profunda, mais propositiva, né, mais reflexiva, e que permite aí você rever eh, exigências, né, excessos e carências do processo de licenciamento. Então, é uma questão conceitual, né, que vai ao encontro dessa cultura que a gente tem hoje, que é uma cultura meio paternalista, né, de documento e carimbo, né, de documento. Mas você falou Eu não uma sei se coisa tem. interessante, que eu achei muito interessante, que você disse o seguinte, que as empresas elas estão tomando a liderança por outros motivos, né? Você falou questão de índices, Ibovespa e índices de sustentabilidade, mercados certificados, etc. Isso já é uma percepção nossa da turma, né? Até mesmo essa palestra da Bureau Veritas foi muito interessante também. Ou seja, por outras razões, né? Essas corporações, pelo menos acho que tem esse fôlego, ou essa direção, né, essa política, elas já estão mais adiantadas, né? Enfim, eu me deparo aqui com duas realidades, com uma realidade muito peculiar, que é assim, eu respondo, né, a um grupo que é situado, né, na Europa, né, em Paris, então uma empresa aí que a origem remonta a GDF Suez e Tractebel. Então, a gente está falando, né, GDF Suez, uma empresa que construiu, né, o canal de Suez, e GDF, Gaz de France, que é uma das maiores, né, acho que uma das maiores companhias de gás da Europa, e a Tractebel, né, Bélgica, as locomotivas, está falando aí de uma empresa que tem uma atuação que se confunde meio com a história da energia, das obras de infraestrutura. E é curioso, Marco Aurélio, que sim, concordo absolutamente com você. Hoje eu vejo como essas grandes empresas, né, multinacionais, é uma questão de sobrevivência no mercado, mas eu acho que está ligado absolutamente à gestão de risco. Eu acho que tudo se agravou e se acentuou a partir da assinatura dos princípios do Equador, né, quando as instituições financeiras começaram a ser chamadas a responder solidariamente pelos seus investimentos. Então, de lá para cá, a gente começou a precisar padronizar, parametrizar, né, o que é efetivamente, né, sustentabilidade, e o que é eficiente, o que realmente é material,
né, para evitar seus riscos financeiros associados à sustentabilidade. E então estamos vivendo aí uma guerra de reportes, de rating, de índices de sustentabilidade, cada qual mais, né, puxando a brasa para suas peculiaridades. E, por outro lado, a gente, né, está no Brasil, um país que tem um código florestal, que tem um histórico que a gente tem muito mais a se orgulhar do que se esconder, que é de uma exigência de sustentabilidade muito grande. Vou te dar só um exemplo. A gente tem uma usina aqui, eu vou apresentar já mais à frente, que é Jirau, né? Nós temos uma participação societária majoritária em Jirau, e Jirau, você sabe, né? A quarta maior hidrelétrica do Brasil, abastece aí 40 milhões de pessoas e fica ali no Rio Madeira, um dos rios mais caudalosos do mundo e mais complexos de você operar, né? Regular, digamos assim. No outro dia eles pediram uma apresentação sobre biodiversidade em geral. E aí eu entro na reunião, assim, tinha uma comitiva de europeus especialistas em biodiversidade, né? E aí eu começo a apresentar 600 novas espécies descobertas e catalogadas, 1 milhão de espécies de fauna e flora monitorados, 120 pontos de monitoramento, 120 quilômetros de área de preservação permanente de cada lado do Rio Madeira, e os números só vão crescendo, né? Os números são... E aí eu vi assim, aquela comitiva de especialistas em biodiversidade e a boca só vai caindo, né? Você termina de apresentar, eles perguntaram assim, mas isso aí é científico? Sabe? Aí deu vontade de falar, não, aqui a gente coleciona a figurinha do chocolate surpresa, né? Gosta de fazer trilha, vai fazer trilha, tira foto, o passarinho verde, o peixe amarelinho, sabe? Biodiversidade eu acho que é um tema que merece todo o nosso cuidado, porque o que a gente chama de biodiversidade é uma realidade completamente diferente para eles. Aqui é isso, assim, tudo É é tudo. espécie ameaçada de extinção, É, e aí você vai empreender, tem 10 mil e tem outro indivíduos no... aspecto, né, que eu friso muito, né? Veja só, o grande estudo estruturado para o bioma amazônico foi na década de 70 o projeto Radan. Depois disso, quer dizer, investiu-se muito pouco na base de conhecimento, né? Quer dizer, hoje você praticamente usei a rimas ou os estudos de licenciamento, os inventários, ficam nesse papel de descobrir, fazer ciência, né? Porque isso já deveria estar nas bases, né? Organizado. A gente já tinha que estar anos-luz em termos de gestão de informação, mas o que eu penso, sabe, Marco Aurélio, é que a gente precisa muito alinhar essas linguagens, inclusive, porque o que eles pensam sobre determinados assuntos são, ó, a matriz elétrica, né? Assim, a matriz elétrica brasileira está onde eles querem chegar em 2050. Né? Então, É, quando a gente fala em transição energética, é claro que a gente tem toda uma indústria, a gente tem as cidades para fazer essa transição, a gente é, tem todo um aproveitamento diferenciado aí, né? Aproveitamento energético de resíduos para aprimorar, estamos muito atrasados nessa. muita Eficiência coisa. energética, por exemplo, tem um estudo da empresa de pesquisa energética que diz que entre 30% e 35% das NDCs brasileiras podem ser alcançadas com projetos de soluções de eficiência energética, ou seja, um assunto que a gente está ainda bem atrasado. Então, mas você imagina, em que país que você conhece, Marco Aurélio, que para você iniciar um empreendimento você tem que reservar 80% da propriedade, É, como no Brasil? é. No bioma amazônico, que são as reservas Isso, legais. Onde isso que é você começa peculiar. pagando 80 e podendo aproveitar 20? E nada disso é monetizado. Isso não é monetizado, isso não é precificado, isso não está sendo discutido. Quando você vai lá fora, como é uma exigência legal, não é adicional. Ou seja, a gente pode sequer registrar isso como um projeto adicional de crédito de carbono, porque é uma legislação brasileira.
Então, olha como é paradoxal, ou seja, a gente é penalizado pela Entendo. preservação, né, isso é para falar de bioma amazônico, mas tem outras restrições, outros biomas na Mata Atlântica, ou seja, na melhor das hipóteses, se você vai fazer um aproveitamento, de uma área, sua propriedade imobiliária na Mata Atlântica, você tem que reservar 20%. Né? Isso tudo precisa ser precificado, isso tudo está dentro dos nossos ativos, né, brasileiros, Certeza. isso tem que fazer parte do debate internacional. Então, quando eu Uhum. digo assim, eles estão muito bem lá fora, e agora a gente assistindo essa guerra aí entre IFRS e CSRD europeia, né, que fala em dupla materialidade, o IFRS fala só de materialidade financeira, e os europeus dizendo, olha, isso é uma questão de sobrevivência dos negócios europeus no mercado. Né? Ou a gente não vai achar que o IRA, né, que os Estados Unidos investir 360 bilhões de dólares em transição energética, porque eles acordaram para a importância da descarbonização do planeta. Né? Isso é Na uma questão de realidade, o que competição, tem uma tem uma competitividade de mercado. tem uma superimposição, né, de interesses, né? Com essa coisa do lobby regional ou do interesse regional, ele é muito claro, né, em certas ações, mesmo chamadas de ambientais, né? Sim, reserva de mercado, proteção unilateral, né, Sim. o CBAM europeu. Se você for Uhum. ver as atividades que eles estão tributando, são só atividades que concorrem com a indústria. Mas veja bem, a gente entende de certa forma que tem a tal do carbon leaking, né, o vazamento do carbono. Algum equilíbrio a gente precisa encontrar, sabe, Marco Aurélio? Mas Uhum. assim, Sim. a gente também não pode assumir uma postura. O Brasil tem todas as condições de assumir uma postura de protagonismo climático, protagonismo em sustentabilidade. Precisamos resolver urgentemente a questão do desmatamento ilegal. Né? E É. quiçá do legal, né? Porque mesmo o desmatamento legal a gente vem, vi- vem vendo aí que o preço, né, o preço da propriedade, né, degradada, desmatada, é quase que proibitivo quando a gente fala de projetos aí voltados a leilões, a concessões, a Uhum. concorrências, né, projetos Correto. estruturantes que a gente fala. O sistema te manda, né, empreender em áreas florestadas, custa menos do que você comprar uma propriedade desmatada. É uma coisa paradoxal que a gente precisa equacionar urgentemente, até porque esse estudo que eu mencionei, que é o estudo de neutralidade climática do Brasil até 2050, ele fala exatamente isso. Se a gente não resolver o problema do desmatamento ilegal até 2030 no Brasil, não tem inovação tecnológica que nos coloque numa rota de neutralidade climática até 2050, né? Esse A gente está falando aí estudo, de mais de esse 50%. estudo neutralidade climática Chama é de Programa de quem? Transição Energética. Então, ele foi coordenado pelo SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Será que é estudo do Internacionais, SEB, com tá? o. Não, não, SEBRE, Sim. BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Senergia, que é o É, grupo de estudos aí da da COP. UFRJ, né? Sim. Senergia, da COP UFRJ, e quem mais? A Empresa de Pesquisa Energética. EP. E aí financiado por algumas empresas do setor elétrico e energético, entre eles a ENGIE. Chama Uhum. Programa de Transição Energética. Nós lançamos o primeiro, uma série de modelagens que estuda 3 cenários macroeconômicos de descarbonização, de neutralidade climática do Brasil. E os dados são claros, não tem modelagem, não tem solução, não tem inovação tecnológica que nos coloque na rota de descarbonização ou de neutralidade se nós não extirparmos, né, estancarmos É. o desmatamento ilegal até 2030. Vamos ver como é Ah, que a gente consegue enfrentar isso. E é é. absolutamente social. É um problema absolutamente social, não é só um problema de controle. Então, 30 milhões de pessoas moram sob influência do bioma amazônico, né? Então, Uhum.
um pouco mais complexo do que... Eu vou seguir aqui só para fazer Sim, uma sim, apresentação. O meu foco não é apresentar a Engie, mas é falar um pouco da sim. complexidade, dessa abrangência dessa empresa, e como Uhum, é que a gente endereça algumas dessas questões principais aí relacionadas à sustentabilidade, transição, biodiversidade, responsabilidade social, tá? Eh, Aqui é a empresa no mundo, né? Então, você tem uma ideia aí, a nossa presença global, quantidade de investimento que a gente faz em P&D, nossas principais frentes de atuação, porque estão diretamente, né, relacionadas com esse propósito de agir para acelerar a transição energética para uma economia de baixo carbono. Então, são essas 4 frentes que a gente acredita, né, cada vez mais percentual da matriz, né, da geradora, do potencial gerador através de fontes renováveis, infraestrutura de rede, né, tanto transmissão quanto transporte de gás. E aqui tem uma diferenciação importante, né? Aqui no Brasil a gente só atua em transporte de gás, a gente não atua em distribuição, né, porque a gente acredita aí que a expansão da malha vai cumprir um papel relevante, né, na descarbonização da economia brasileira, tanto na transição da indústria quanto na transição das cidades, mas a gente não entrega aí para o consumidor final, uhum. sempre, né, sendo intermediado pela distribuição. Transporte, né, transmissão de energia, esse mesmo estudo que eu falei, né, do programa de transição energética da COP, com a Senergia, com o SEBRE, ele indica que para a gente alcançar a neutralidade climática até 2050, o Brasil precisa duplicar a sua infraestrutura de transmissão de energia. Então, a gente tem aí visto, né, o E governo já é uma das fazendo, há maiores do pouco tempo mundo, nós né? tivemos um apagão, já é uma das maiores do mundo, mas com Mas tem, complexidades tem severas cento e para serem... vinte mil quilômetros de É, linha de transmissão, maior que a Europa inteira. é. A gente precisa melhorar muito em termos de transporte de gás também, infraestrutura de transporte, né, gasoduto Gás e é tudo mais. lastimado. Soluções de eficiência energética, né, iluminação pública, mobilidade, né, soluções para a cidade, soluções para as indústrias, eu acho que é um calcanhar de Aquiles no setor elétrico e no setor de energia que a gente tem no Brasil. Geração térmica de suprimento de energia, não, mais para outros países do que aqui no Brasil. A gente tem uma meta de ser net zero em carbono até 2045, meta global, tá? A meta brasileira é um pouco mais ambiciosa do que essa, já que a gente já é 100% renovável hoje. Ainda estamos definindo, porque tem toda uma questão de certificação junto aos Science-Based Targets, né? Então, essa meta de net zero em carbono é uma meta certificada no SBTi, né? Então, são metas baseadas em ciência de como que a gente vai alcançar esse net zero incluindo os 3 escopos, né? Incluindo as nossas emissões próprias, a energia que a gente consome e nossa cadeia de suprimento upstream, downstream, né? Então, a gente tem aí toda a cadeia de valor da Engie envolvida nesse esforço de ser net zero em carbono global, né, até 2045. E aí a gente tem essas metas mais específicas, né? Intensidade de emissão na geração de energia, metas absolutas, então, descarbonização de clientes, né, através de nossos 12 produtos e serviços, a gente pretende chegar a 45 milhões de toneladas anuais de emissões evitadas nos nossos clientes, tanto PPA verde, ENGIE-REC, I-REC, crédito de carbono, né? São diversas ofertas de produtos e serviços com essa finalidade. Então, bom, sustentabilidade, confiabilidade, né, e acessibilidade. A gente tem uma política de transição justa muito, né, preocupada com toda essa mobilidade, né, todos esses impactos na força de trabalho. Agora, há pouco tempo, nós acabamos de vender, né, nos últimos 2 anos, né, 2 usinas a carvão no
Catarina, e que a gente tinha mapeado aí, assim, municípios, né, dependentes daquela economia. Não, foi uma batalha com o grupo, né, para a gente não descomissionar, mas pensar numa alternativa que não deixasse aí, né, a fonte de economia de diversos municípios totalmente desguarnecido, né? Então a gente tem toda uma política global de transição, tem uma política aprovada de transição justa que pensa, né, em capacitação, pensa, né, na mobilidade dessa força de trabalho, pensa no desinvestimento de diversas regiões, né, foco em outras, como é que a gente endereça aí uma gestão territorial desses impactos da transição para uma economia neutra em carbono. A Engie é pioneira em green bonds, é uma das empresas que mais emite green bonds, né? Que aí a gente está falando do financiamento e sustentabilidade, né? São fontes de financiamento atreladas a metas de sustentabilidade. Então, todo ano, né, já passando pela parte prática, a gente faz uma avaliação do nosso portfólio de projetos, projetos em operação, que se adequem, né, à metodologia do Climate Bond Initiative, né? Aos critérios de exigibilidade para você adequar aquele teu negócio a um financiamento atrelado a metas de sustentabilidade. Pode falar. Então, foi até bom você tocar nessa parte de Green Finance, né? Porque, só para o pessoal situar, a hidrelétrica, ela passou aí por um momento de avaliação, de escrutínio, se ela emitia ou se não emitia, e se ela participava do inventário nacional de gases dos países, ou se não participava, e se era elegível para projetos de CDM e projetos agora ligados aos compromissos nacionais, e também a questão, né, desse mercado de green bonds, que o CDI promoveu uma métrica para as hidrelétricas, né? Vocês chegaram a negociar alguma coisa com hidrelétricas aqui? Não, com certeza, a gente nós não chegamos a concretizar, mas nós conseguimos. Foi aquela coisa que eu falei, debate norte-sul global, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem muito incipiente, né? O pessoal que fala que quando você tem um BNDES é muito difícil qualquer outra carteira competir, né? Com as alternativas, né, de financiamento através do BNDES. A gente tem procura de outras instituições financeiras, mas mesmo com Green Finance não consegue alcançar aí Chegar. o que você tem no BNDES. Mas lá fora isso faz muito sentido, e lá fora a gente precisa integrar esse nesse nosso ativo dentro do portfólio do grupo. E aí o grupo, na hora de finalizar lá a tomada, né, na tomada de recursos, ele escolhe que ativos que vão estar vinculados, e a gente já teve geral nesse portfólio de ativos para Green Finance. Mais recentemente, a gente certificou uma usina que chama uma usina de São Salvador, que fica Sim. no Tocantins. Então, a gente fez todo aquele ESG Gap Analysis do IHA, aplicar para demonstrar a elegibilidade para emissão de green bonds. Uhum. Recentemente, né, tanto o IHA, o International Hydropower Association, em parceria com o Climate Bond Initiative, traçaram aí alguns requisitos mínimos para que as hidrelétricas possam ser, então, emissão do reservatório, emissão, né, intensidade de emissão por energia criada, né, eficiência do reservatório e alguns outros critérios que eu acho que é tranquilo de achar, só botar Climate Bond Initiative e IHA, critérios para elegibilidade de alavancagem através de green bonds. A gente tem aí, né, na parte social compromissos desafiadores, né, para a gente alcançar diversidade e inclusão
né, num primeiro momento focado diversidade e inclusão de gênero, né, a gente já começa aí a assinar compromisso internacional, que é aquele pacto pela luta, né, compromisso antirracial, mas assim, esse aí a gente tem um belo de um caminho a percorrer pela frente para poder aí alcançar a excelência nesse assunto, mas muito trabalho interno, muita capacitação, muito letramento, para que a gente possa aí fazer frente a esse desafio. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem aí 29% de mulheres em cargos de gestão, né, no grupo, mas com uma meta de até 2030 a gente ter 50% de mulheres em cargos gerenciais. É muito trabalho de capacitação, aprendizado, muito treinamento anticorrupção, de ética, então, obrigatórios e alcançando aí 100% de colaboradores. Então, aqui são alguns exemplos de contratos que a gente tem globais, né, de parceria com clientes para o atingimento né, acelerar a descarbonização de nossos clientes. Isso aqui são detalhes. As nossas próprias emissões, esses aqui são os compromissos globais e auditados anualmente que a gente tem de descarbonização própria, né? E aqui um trabalho que a gente tem aí de investimento em pesquisa e inovação global, né? Outros temas que são estratégicos para o nosso para a estratégia do grupo, né, que são preponderantes também, que é a biodiversidade, a economia circular e gestão ecossistêmica. A gente tem um compromisso assinado que chama Act for Nature, que é um dos principais compromissos hoje relacionados à gestão de capital natural, e aí com obrigatoriedade de a cada todo ano ter 10 soluções baseadas na natureza certificadas no padrão de certificação da IUCN, né, parar de usar defensivo químico até 2030, o que é uma enorme complexidade que a gente tem, por exemplo, nas turbinas das hidrelétricas, né? A gente tem questões aí importantes que a gente precisa endereçar no Brasil, você deve conhecer bem, nossas áreas de reflorestamento, que muito difícil a gente conseguir ter grandes financiamentos, ter grandes reflorestamentos sem capina química, né, fazendo outras formas de controle de pragas manual. Então, temos aí esses compromissos aí assumidos. Eu queria mostrar aqui para vocês a nossa presença no Brasil. Então, aqui é a nossa história, né? A gente está hoje há 26 anos no Brasil, a gente comprou a nossa primeiro ativo na privatização da Gerasul, e de lá para cá nós temos crescido de forma que hoje a gente é um dos países foco para investimento do grupo, globalmente falando. Essa daqui é a nossa presença territorial, né? Então, ali em amarelo, infraestrutura de transporte de gás, Giral aqui em cima, né? Não sei se vocês veem a minha setinha, né? As Temos. hidrelétricas, as eólicas, solares, né? Uma usina de biomassa no sul, e aí por aí você vê como cada plano e programa que a gente faz, Marco Aurélio. Então, agora, nesse momento, a gente está finalizando um trabalho já de 2, 3 anos com meteorologistas de mapeamento de riscos climáticos, né, riscos físicos climáticos, e começa a apresentar, né, internamente no grupo os planos de É, adaptação. Então, você já vê a nós, complexidade, né? Só de você nós ver o que está acabamos acontecendo hoje no um, Brasil. nós acabamos um estudo agora que é inédito, né? Nós vamos publicar, não posso ainda contar os resultados, mas nós pegamos toda a série histórica de vazões afluentes dos reservatórios de cabeceira de bacia no Brasil, né? E existe uma coisa chamada vazão natural e outra coisa chamada vazão naturalizada, que a ONS faz isso. A nossa preocupação foi estudar a vazão natural, ou seja,
o que de precipitação escorre, penetra no solo e vai para os rios e forma o rio que contribui com a, vamos dizer, a geração de energia. E engraçado é que nós pegamos essa diversidade brasileira, né, nacional, e o Brasil é latitudinalmente, né, ele tem tanta variação que esse dado, desde 1930 para cá, é um dado registrado, é um dado medido, não tem inferência, não tem nada disso, é dado medido, são dados oficiais que você encontra nas bases. Nós tivemos acesso à base da ONS. E, para nossa surpresa, a gente encontrou em algumas regiões afluências com tendências, fizemos um estatístico, bom, afluências com taxas crescentes. Em outros casos, em outras regiões, nós achamos redução desse volume de água. Só que nesse momento, a gente não tem condição de cruzar isso com outros usos construtivos da água, que no Brasil é muito mal registrado, né? Ou mesmo avaliar isso na questão da variação do uso do solo nas bacias. Isso é uma segunda parte que a gente quer fazer, porque eu tinha lá uma pessoa que é uma pessoa que conhece muito de hidrologia e que foi demitido, né, do setor. Aí ele falou, eu quero continuar trabalhando, vem trabalhar comigo. E ficou esse tempo lá e mais um grupo de estudantes, e aí fizemos esse estudo. E agora a gente está para publicar isso. E é muito interessante porque essa influência amazônica, ela tem quase uma especificidade, vamos dizer assim, em termos hidrológicos, sabe? Bem diferente daqui da Bacia do Paraná. É isso que a gente vai mostrar a Van Premier sem explicar um pouco as causas. Então, a gente não quer nem atribuir a nenhum tipo de causa, porque isso o compromete. Por exemplo, a dizer que tanto é que o título do trabalho não tem nada que se remeta a mudanças climáticas. Por quê? Porque é um estudo que avalia os dados, né? Medidos. E a série histórica ela é muito longa, porque são vazões diárias, a gente pode fazer o que quiser, mas nós pegamos as vazões mensais e desde 1930 até 2022, uma série histórica bastante onde você consegue ver a tendência, né? Mas vamos dizer assim, tem outras causas, por exemplo, áreas muito urbanizadas, muito ocupadas, com certeza essa influência usos cruzados, né, ela vai ser muito significativa. Agora, em regiões mais, vamos dizer, menos ocupadas, né, aí você já tem uma variabilidade mais natural. Isso que você estava falando aqui sobre a questão meteorológica, né, a resiliência da hidrelétrica é outra coisa importante. E a gente está buscando também apoiadores, viu, para fazer esses estudos. Vamos saber. O pessoal, essa parte é feita pelo time lá de Florianópolis. Você sabe que toda parte de operação, né, remota é feita por lá, que é a nossa empresa operacional. E eles estão, nesse momento, aí apresentando esses planos de adaptação. O Giral em 2019, é uma usina recentemente nova, né, implantada aí já no âmbito da Lei de Segurança de Barragem. Então, eles têm já
bastante intervenção, implementação de diversas medidas aí de segurança, e eles, em 2019, aplicaram aquele guideline de resiliência climática do International Hydropower Association, e aí, né, testaram a resiliência da usina em 5 cenários, dos mais agravados possíveis. Está tudo bem, mas esse é um assunto mês, seríssimo, né, Marco esse Aurélio? mês está Muito saindo seríssimo. na revista Energy Exploration and Exploitation um artigo dessa pessoa, comigo somente, onde a gente discute os múltiplos serviços da hidrelétrica, ou seja, Os além da serviços geração de energia, ancilares. né? Isso não é monetizado Imagina, sem também, sombra de dúvida. o que não é monetizado. Nada disso. Né? Então, Marco Aurélio, isso eu não vai sei nem sair se está aí agora, nessa vamos mandar para apresentação. Eu vocês queria... aí em breve. Olha, o pessoal lá do FEMASE está procurando isso aí também. É. Porque é exatamente sobre, é isso que a gente não consegue organizar de dado, né? Eu agora estou respondendo um questionário do Banco Mundial falando sobre benefícios socioeconômicos de hidrelétrica. Muitos. Não, eu que parei mesmo. Benefícios socioeconômicos de hidrelétrica. Mas se a gente for juntar, benefícios de toda ordem, atributos socioambientais, eu acho que é um sem fim de oportunidades, né? Reservação, segurança hídrica, fluxo higiênico de fauna e flora no entorno. Só para você ter uma ideia, claro, a gente tem toda uma questão de impacto na ictiofauna, né? Acho que a gente vem observando aí que as inovações, as tecnologias estão permitindo cada vez mais a mitigação, né, a amenização desses impactos, mas em todo o resto a gente tem aí serviços ecossistêmicos muito relevantes que a gente não está Olha, precificando, você né, fala que e monetizando. você fala que o Brasil é uma coisa assim difícil, né, de trabalhar. Eu reforço isso, essa questão. Você vê, nós somos um país de cunho hidrelétrico, tanto é que a nossa matriz está nessa situação boa por causa da hidrelétrica. E nós participávamos ativamente dos grupos de trabalho da Agência Internacional de Energia, como membro convidado, e o governo simplesmente mudou. Na época entrou o nosso amigo lá, Bolsonaro, ele se desvinculou de tudo, quer dizer, saímos de todas as discussões importantíssimas, a resiliência, de serviços ancilares, de múltiplos usos das hidrelétricas. Aí o pessoal vem e questiona por que o Brasil não está dentro, não está participando dessa discussão? Porque não paga, porque não está fazendo a sua parte. Realmente é uma coisa de louco. A gente vive aí altos e baixos, avanços, retrocessos, às vezes por fatores externos, mas às vezes por fatores internos também. Muito. Esse debate, por exemplo, sobre o mercado regulado de carbono é muito frustrante, porque você vê uma dissonância, né? Um assunto que só tende a alavancar, né, o Brasil, né, e permitir esse fluxo de recursos significativos, que inclusive já foram investidos, né, a gente já pagou essa conta, que poderia aí permitir, né, a inovação e a transferência para outros setores, mas porque a gente não tem uma convergência Com interna, a certeza. gente não tem uma concertação que nos faça evoluir, né? Exato. Todo mundo passando as mesmas dificuldades, sofrendo as mesmas restrições. Você, para empreender no Brasil, você tem que fazer obra de saneamento, você tem que fazer a ponte, você tem que fazer a escola, você tem que fazer. Eu não vou dizer um peso, porque peso é uma palavra muito feia, mas é assim, é uma carga que nenhum concorrente nosso tem na maioria dos países do Exato. mundo, né? Eu, 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 E é o que a gente tem aqui no eu Brasil. posso abrir a palavra aqui para o pessoal?
Claro. Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí? Paulo, Luiz Henrique, o Guilherme, o pessoal que está aí, o Diogo não, que é parceiro, a Elaine, o Elan, a Camila e o Emílio. Vocês têm alguma pergunta? Aproveita, hein, que isso aí não é toda hora, não. Não, eu fico doida por pergunta. Se eu souber responder, facilita, Paulo, mas pelo menos eu vou Flávio, acrescentar o Paulo debate. quer falar. Oi. boa tarde aí, a gente está desfrutando da palestra aqui das discussões. Em relação ao licenciamento ambiental, nos leilões e nas licitações da Enel, isso já vem pré-estabelecido? Como é que funciona isso? Ou tem que começar do zero, né? Qual é o timing desse início desse licenciamento para um empreendimento como, por exemplo, uma Não, hidrelétrica aí, por exemplo? você tem que ter pelo menos uma licença prévia para você poder participar do leilão. Então, assim, a viabilidade locacional tem que estar atestada. Tá? Licença prévia e os arranjos necessários aí de fornecedores, alguns contratos e algumas, né, garantias você precisa evidenciar para você ser elegível para a participação do leilão, para não acontecer de você vencer o leilão, botar um valor lá embaixo, né, e depois você ter que montar um empreendimento do nada, né, do zero. Então, pelo menos a licença prévia você tem que ter assegurada, né, a viabilidade ambiental locacional comprovada. Eu vou passando aqui. Diferente da indústria do petróleo, né? Que a ANP faz o leilão e a gente está meio que às escuras ali em relação ao licenciamento, se vai ter ou não. Tá Pois certo. eu acho que ali é segurado num zoneamento ecológico econômico, né? Uhum. Mas já O Paulo está falando. pessoas ligadas ao IBAMA, por exemplo, e a própria EPE, têm discutido uma possibilidade de também haver uma pré-viabilidade disso antes de ofertar. O problema é que quando você oferta, no caso da indústria do petróleo e gás, você oferta um bloco, você não oferta um poço, não é? É um projeto específico. Mas a questão da avaliação da área sedimentar, que vai ser objeto de uma palestra, acho que na semana que vem, da Verônica, da EPE, de certa maneira, cumpre esse papel, né? Não é mandatório, mas, de certa maneira, foi o que até a ministra colocou como óbice à margem equatorial. Ela estava errada do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de avaliação, tem sentido você fazer uma avaliação prévia de uma área, ver a sua sensibilidade, né? E colocar aquilo de antemão na hora de fazer a oferta, né? Marco, esse é o grande debate, tanto dos campos de petróleo. Estão me ouvindo? Estamos. Então, sim. Campo de petróleo, agora na fronteira aí do wind offshore, né, do hidrogênio. Então, a gente sabe que a gente demanda aí muita pesquisa, muita compreensão para a gente avaliar a viabilidade econômica, se o Brasil tem que entrar nesse negócio ou não, né? Diferentemente de outros países que precisaram acelerar essa agenda, o Brasil ainda tem bastante área, ainda tem bastante potencial. Você imaginar que de potencial hidrelétrico, 40% do potencial mapeado no Brasil ainda não foi explorado, né? E a gente não tem zero, enquanto o mundo... Eu ouvi um número recente, não sei se foi um país europeu, um país asiático, por 700 novos projetos de hidrelétricos em análise, um estudo, enquanto no Brasil tem, sei lá, 100, né?
e com uma perspectiva muito baixa de aprovação, né, de licenciamento. A gente teve aí projetos impactantes, um debate muito acalorado, né, sobre projetos hidrelétricos, né, Jirau foi um, Belo Monte agora é a bola da vez, né, a gente só vai esquecer Belo Monte quando tiver uma nova usina aí em licenciamento, mas eu acho que a gente precisa avançar muito, Marco Aurélio, como você falou, né, em avaliar esses serviços ancilares, os atributos socioambientais das hidrelétricas, todos esses serviços ecossistêmicos que elas provêm, sem contar com cuidado com comunidades, né? A Cefur, você imaginar que só a Jirau paga por ano 90 milhões de reais de Cefur, né? Aquela contraprestação pelo uso de recurso hídrico, vai tudo para o município lá de Porto Velho, né? Uma boa parte lá para o município de Porto Velho. A gente tem indicadores aí que não só Jirau, mas também em Santo Antônio, ali na região, um dos piores índices de educação entre os estados brasileiros, que hoje está entre os 10 principais estados brasileiros em termos de qualidade da educação. Então, tem E você perde o muita coisa que controle, não né, está sendo desse gasto. contabilizada, né? Perde o controle desse gasto. Imaginar que isso fica na mão do município, né? E às vezes vai pagar a folha de pagamento, né? Vai pagar o servidor, não é reinvestido em desenvolvimento. Aqui eu tenho alguns ativos em implantação, mas eu vou passar mais para o exemplo que a gente tem aqui de Jirau, por exemplo, é um caso emblemático, Marco Aurélio. Jirau foi a maior hidrelétrica já registrada no CDM, né, no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e Jirau comprovou aí, né, é uma potência, 40 milhões de pessoas atendidas, comprovou aí as emissões evitadas de 6 milhões de toneladas de CO2 ano. Então, esse projeto ele foi registrado no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e aí depois vem todo esse estigma, né, que a gente enfrenta, sobretudo dos países europeus, né, que não têm água, eles não importam soja, né? O Gil que gosta de falar isso, eles importam água, né? Então, eles não querem importar hidrogênio, eles querem importar água brasileira. Então, é difícil deles entenderem esse potencial todo enorme. 6 milhões de toneladas ano de CO2 evitados na atmosfera, isso tudo sob o escrutínio da UNFCCC, né, um projeto, agora recentemente a gente conseguiu prorrogar por mais 7 anos a validade desse projeto junto ao UNFCCC, mas que é isso, assim, por força lá da decisão da COP de Glasgow, vai ficar para todo sempre, né, no mercado voluntário, sem a possibilidade da gente deduzir NDC, seja aqui, seja lá, e pelo compromisso dos Science Based Targets, nem a gente aqui, a gente tem 13 projetos certificados na UNFCCC, nem os nossos demais projetos, seja de eólica, solar, biomassa, a gente pode usar para compensação das nossas emissões, segundo o Science Based Targets, né? A gente tem todo um preconceito, uma resistência de carbono tecnológico, porque se outrora foi, hoje, por conta de toda essa facilitação, esse potencial de recursos renováveis brasileiros, não é considerado adicional. Ou seja, não é adicional você conseguir colocar de pé um empreendimento estruturante como esse, né, que foi uma das principais razões que a gente utilizou lá no POA, né, que é o programa que é apresentado na UNFCCC para você certificar e registrar o seu projeto de crédito de carbono. Esse Então, isso SBT, é um lamento. esse Science Based Target, Aham, ele, aham. ele foi proposto e aceito na reunião de Glasgow. O Science Based Targets, ele é um movimento, né, uma iniciativa que certifica
com base em ciência, as trajetórias net zero, né, os compromissos de descarbonização. Em Glasgow, o que aconteceu? No âmbito na COP, né, a Conferência das Partes Signatárias da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, né, que foi assinada aqui no Brasil em 1992. De lá para cá, né, então as partes signatárias dessa Convenção Quadro se reúnem e vão discutindo temas como, por exemplo, foi o Protocolo de Quioto, né? Então, entre todos os esforços globais de enfrentamento da crise climática, um deles é um mecanismo de mercado que permite o fluxo de financiamento entre iniciativas, né? Iniciativas de baixo custo de descarbonização, iniciativas de alto custo. Então, um protocolo de que foi o primeiro deles, né? Que foi assinado lá, foi ratificado no Brasil em 2004 e vigorou até 2020. O que eles chamam de flexibilização, né? Não é uma flexibilização, é um mecanismo de mercado, né? Então, que auxilia aí, você tem duas formas de você precificar o carbono, tá? Ou você tributa, como foi feito em vários países na América Latina, né? Colômbia, México, Chile. Então, eles disseram assim, olha, a tonelada custa tanto. Você vai pagar tanto de tributo. Então, você tem permissão de emissões, se você extrapolar isso, você paga, né? Então, o Estado dá o preço do carbono. Pronto. E você tem uma outra forma de você precificar o carbono, que é através do cap and trade, né? Então, você emite permissões de emissões, né? Que é a tendência que o Brasil anda seguindo, né? Você vai ter lá o plano de alocação, né, para os setores da economia. Então, esses setores aqui compõem tantos por cento das emissões totais brasileiras. Óbvio que você está tratando de setores que têm metodologia, né, consolidada para você calcular e tudo mais. Então, você dá as permissões de emissão, que é como o ETS europeu, o Emission Trade System europeu. As empresas têm permissão de emissão. Todo esforço de redução que elas fizerem, e isso tudo tem um custo associado, né? É investimento, é inovação, tecnologia, conversão, né? E cada indústria está fazendo a sua precificação interna do carbono, né? Então, quanto que custa a redução de 1 tonelada de emissões de carbono na siderurgia, no setor elétrico, né? E aí esses excessos, né? E esses esforços de mitigação, eles começam a ser comercializados. E aí esse mercado, ele vai precificar, né? Quem está disposto a pagar quanto que você, né? Se você tem uma metalurgia, se você tem uma siderurgia, se você tem um uso intensivo de carvão, e você vai medir quanto que vale você fazer uma conversão da tua planta e quanto que vale você, né, apesar de você ter objetivos de mitigação. O que os estudos têm mostrado, Marco Aurélio, a gente tem uma resistência ainda hoje sobre isso, porque as pessoas erroneamente têm entendido e têm reverberado esse discurso de que você vai continuar o seu business as usual, contanto que no final do ano você compre meia dúzia de toneladas de crédito de carbono e compensa e pronto. Você não precisa fazer nada. Só que o que os estudos que estão seguindo, né, setores da economia, empresas, grandes empresas, já há mais de 10 anos, né, precificando internamente o carbono, comprando crédito de carbono para compensar as suas emissões residuais, essas empresas, elas reduziram em mais de 20% as suas emissões comparativamente a outros setores, empresas que nunca adotaram esses mecanismos voluntários de compensação, né? Então, isso é uma coisa que vem rechaçando e afastando essa resistência que a gente ainda tem hoje de que o mercado de carbono ele vai perpetuar um business as usual e lá em 2050 não é assim, né? Você não vai pagar milhões de dólares, de reais. A gente tem procura aqui grande de banco, vem procurar comprar crédito de carbono para
para compensar emissões de escopo 3, né, por conta de seu portfólio de financiamento. Então, assim, eu não acredito que uma empresa, né, um setor produtivo vai ficar para todo sempre, chegando no final do ano, botando dinheiro em outro setor que conseguiu fazer a sua transição e não vai adotar medidas para ir equilibrando, né, esse custo. Ah, pode falar. Eu fiquei curioso nessa sua afirmação que o Science Based Target ele é antitecnológico, que, vou dizer, não É, aceita, é meio que coisa xiita de esquerda, sei lá, uma coisa assim. É, eu não sei com quem está participando disso, mas vou fazer uma analogia aqui. Eu vi a questão do Enem, que está rodando aí, que o pessoal do do agro. agronegócio foi contra. Eu vi a questão, eu falei assim, nossa, essa questão está muito tendenciosa, colocando todo o agronegócio como aquele pior sujeito da face da terra. E realmente, para quem vê os outros exemplos, eu não sou de advogado de agronegócio, mas eu vi, eu falei assim, pô, coitado dos caras, né? Aí eu boto uma questão daquela e a alunada vai e cria aquela consciência falsa, né, sobre aquilo. E aí eu vi você falando sobre esse negócio aqui, parece uma coisa parecida, Science-based targets. entendeu? Não sei, Não, na verdade está associado com vintage, está associado com o vintage que eles chamam, né, com o período no âmbito do qual esses créditos foram certificados, né, certificados emitidos. Então, Protocolo de Kyoto vigorou até 2020, Acordo de Paris assinado em 2015 para começar a vigorar em 2020. Então, a gente está nesse período aí de transição. 2020 veio a pandemia, né? Então não aconteceu, né? A convenção do clima, a conferência do clima. Então a gente adiou aí essa tomada de decisão para 2022, quando em Glasgow, mas em Glasgow, né? Falaram, bom, o cenário vem se agravando a cada ano, né? Os compromissos de mitigação estão cada vez mais insuficientes, são compromissos nacionalmente, voluntariamente determinados, mas baseados em ciência, porque qual foi a grande mudança, né? Protocolo de Kyoto, você tinha metas absolutas de redução de emissão, né, para os países do anexo 1. Os países do não anexo 1 eram aqueles voluntários. A partir do Acordo de Paris, todo mundo virou, né? Você vai apresentar suas metas voluntárias, desde que você, baseado em ciência, comprove se elas estão em linha com limitar o aumento da temperatura em até 1,5 graus, com base nas emissões pré-industriais. Então, assim, quando a gente fala em baseado em ciência, não são metas absolutas, mas são metas que estão vinculadas a uma comprovação científica de que, proporcionalmente às suas emissões, o teu esforço de redução vai contribuir para a limitação do aumento da temperatura. Então, assim, mas Glasgow, que foi a conferência Conferência das Partes da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas de 2021, né, foi a COP 27, né, porque COP 27, né, a 27ª reunião das partes da Convenção Quadro do Acordo que foi a Rio 92, né, 28, 29, 30 anos da Rio 92, ficou atrasado, né, por causa do ano que não teve. Mas aí, segundo, né, os estudos, ou seja, você só reduzir as emissões, ou seja, deixar de lançar as emissões considerado como baseline, um business as usual, não é suficiente, você tem que remover emissões. Aí a moda agora é captura, remoção de carbono através de soluções baseadas na natureza, carbono florestal, crescer floresta, né,
E ainda tem o RED+, né, que a gente está discutindo, que é assim, eu poderia estar suprimindo, né, vamos lá fazer o uso do gerúndio, eu poderia estar suprimindo 20% ou 80% da minha propriedade, conforme o meu bioma, mas eu estou mantendo, então eu tenho aqui um crédito adicional de não, né, de não desmatamento. Mas eu concordo com você, porque assim, isso para o Brasil é muito perverso esse discurso, porque como hoje em dia, né, é economicamente viável esse tipo de investimento, né, Não, você não considera adicional, então a gente quase vira fica meio como quintal do antitecnológico, mundo, né? no resultado. Aonde os caras querem fazer reflorestamento, obriga a fazer reflorestamento. E onde você desenvolve tecnologia, ou seja, continua o mesmo, né? É isso aí, eu concordo com você. Eu também tenho essa visão. E outra coisa, né, como é que olha que curioso, você sai de uma COP de Sharm el-Sheikh do ano passado, né, a COP 27, né, 27, dizendo, né, o texto final: "O mundo precisa investir entre 4 e 6 trilhões de dólares anuais em transição energética", mas o que é feito no Brasil não conta, porque o Brasil ele é muito limpinho, né, já tem uma viabilidade econômica assegurada, não é adicional, entendeu? É um esforço dantesco. E o que é mais ainda se a gente fosse falar de carbono florestal, se você imaginar que nenhum lugar do mundo tem uma legislação ambiental florestal como no Brasil, e não é adicional. Ou seja, só a ENGIE, Marco Aurélio, só a ENGIE está presente naqueles países todos que eu te mostrei lá em cima, que estava lá naquele mapa global, né, global que eu estou falando. 92% da área ocupada pela ENGIE no mundo fica no Brasil, por conta de restrição ambiental. São 9.000 quilômetros de perímetro de reservatório que está na conta de luz do brasileiro. Mas não é adicional, porque é exigência legal, é exigência de É legal. licenciamento. É uma coisa doida, né? Mas Entendeu? E aí como que você faz? esse legal não colabora com a questão da neutralidade climática, vamos dizer assim. Exatamente. E como é que a gente faz frente a um desmatamento que é um problema absolutamente social, né? Por mais que a gente aprimore o nosso comando e controle, se você não pode investir em medidas, né, de mercado, lançar a mão de ferramentas de mercado também para corrigir isso, porque como é proibido, não é adicional, então você não pode financiar o não desmatamento de uma área que legalmente é proibida. Então, assim, é um paradoxo, que eu deixo aqui para a academia ajudar a resolver, que a gente, como setor privado, a gente fala, o pessoal fica desconfiado, né? Porque essa pessoa aí está querendo vender ouro, vender pote de ouro, né? É. Enfim, eu vou aqui mais para a parte de sustentabilidade. Deixa eu ver. Aí são algumas ações, iniciativas mais concretas. Uma coisa bacana que está acontecendo, Marco Aurélio, são essas concorrências públicas de iluminação, né, que tem aí exigências de você ter uma eficiência energética de 50% de redução do consumo dos municípios em iluminação pública, né, são capitaneadas aí pelo BNDES e pela Caixa Econômica, também tem um modelo de assessorar municípios nessas concessões de iluminação pública, isso é bastante interessante. A gente tem um projeto aqui para aeroportos que é bem interessante, mas a gente ainda está pensando aí se a gente vai certificar, emitir algum tipo de crédito, que a gente substitui, né, aqueles usos de gerador para abastecer avião parado no finger, né, para refrigerar e tudo mais, por um sistema que é um conversor que pega a iluminação do aeroporto e abastece o avião parado, né, para além da redução das emissões muito significativa dos aeroportos e das companhias aéreas, a gente tem aí uma melhoria
absurda da qualidade do ar, daqueles funcionários que ficam ali trabalhando na logística, no entorno dos aviões, porque você não tem mais aquela queima daquele gerador a querosene, né? E o que o pessoal mais nos reporta é a qualidade do ar, dos aeroportos com esses sistemas que a gente está implementando. Deixa eu ver aqui. Eu vou agora passar aqui uma parte de sustentabilidade. Isso aqui acho que interessa um pouco para vocês. Isso aqui são as iniciativas de P&D da ENGIE no Brasil. Como vocês sabem, a gente tem aí a obrigatoriedade de investir 1% de receita operacional anual líquida no setor elétrico, em atividades, projetos de P&D. Tem um programa de inovação que a gente tem interno aí, chamando projetos, e aqui o nosso ESG com o devido disclaimer. A gente sabe, né, Corélio, que outra coisa que vem sendo muito polarizada, politizada, é o assunto ESG. A gente tinha aquelas famosas cartas da BlackRock, do Larry Fink, falando sobre performance, impacto, reporte, resultados em aspectos social, ambiental e de governança, Environmental, Social e Governance. Então, environmental são todas essas metas, que a gente fala de redução de consumo de água, plano de manejo ecológico, biodiversidade, redução de emissões, inventário de emissões, tudo que envolve aí meio ambiente e planeta, que a gente chama. O social, nossa pegada, diálogo com comunidades, participação, participação de todas as partes interessadas nos nossos programas, atividades, trabalho voluntariado, investimento de impacto e a governança, que é aquela parte que está falando de transparência, de ética, da participação dos investidores minoritários, dos acionistas minoritários na tomada de decisão. Se você tem aí no board da empresa uma pessoa especialista em responsabilidade social corporativa, se segue os princípios dos organismos influenciadores e think tanks de responsabilidade social corporativa e tudo mais. Então, isso daqui são, como eu já falei antes, e aí é uma opinião minha, assim, o ESG é sustentabilidade para o mercado financeiro. O que é material? O que coloca em risco o teu investidor? Então, como é que a gente padroniza, como é que a gente parametriza o que a gente está fazendo que é relevante, que é significativo do ponto de vista de gestão de risco? Então, ESG é gestão de risco, gestão você entender a sua materialidade, você adotar todas as melhores práticas para evitar um impacto reputacional, evitar a ocorrência, a concretização de riscos que possam impactar a sua performance financeira. Ô, Flávia, nesse caso Oi, Margarida. do índice da B3, os de sustentabilidade, nós tivemos o caso da Vale, e após os desastres de Mariana e Brumadinho, ela foi retirada, do ISE, Sim, e deve ter sim. tido um prejuízo bastante significativo. Imagem, Não, sem dúvida. Não, de imagem, de vários, financiamento, acesso a financiamento. A gente teve uma situação aqui uns 2 anos atrás que foi bastante interessante, porque o grupo ENGIE, por exemplo, o grupo é signatário do Pacto Global desde 2000, ou seja, há 23 anos signatário do Pacto Global, responde ao CDP, o Carbon Disclosure Project,
Project, né, que é assim, é o estado da arte hoje de você disponibilizar informação relacionada às suas emissões e seus esforços de redução, responde ao CDP já há muito tempo, então sempre baseado nessas informações de todos os países, de todas as subsidiárias. E aí a gente vinha aí, a gente teve a ENGIE, né, a gente teve aí uma consulta do CDP Brasil, se a gente ia responder localmente. Mas não é simples, né? Porque como a gente manda a resposta, e essa resposta compõe uma resposta global, né? Eu acho que isso é um desafio das multinacionais, a gente não respondia localmente o CDP. E aí a gente quase foi tirado do índice de sustentabilidade, porque a gente não respondia no Brasil, a gente respondia global. Tivemos um trabalho para reverter, para explicar por que a gente precisava da autorização do grupo para poder, não a autorização, mas alinhar com o grupo, né, o que a gente ia informar aqui, o grupo, né, compunha em termos de informações globais, então não é trivial, né? Todo esse debate a gente precisa ter de forma conjunta. Ih, peraí que eu apertei o botão errado. E aí, como você falou de alguns compromissos, né, Marco Aurélio, a gente faz um levantamento a cada 2 anos, com a assessoria da PwC. Todos os Agora a gente tem cerca de 100.000, mas todos os funcionários do grupo respondem um questionário de diversos tipos de pergunta e com base nisso o grupo define aí quais são os seus focos, né, de materialidade, a gente chama de CSR Objectives, né, objetivos de responsabilidade social corporativa que possam impactar a performance financeira do grupo. Então, a gente tem esses 19 objetivos não financeiros que a gente divide entre planeta e pessoas, que são esses indicadores, né, de água, plano de manejo ecológico, plano de ação social, plano de ação ambiental, são 19. E os principais, né, compõem aí os nossos objetivos não financeiros que a gente publica, audita, controla globalmente. Aí são alguns dos nossos principais compromissos, né? Certificação, ISO 14001, ISO 9000, a saúde e segurança do trabalho, 37.000, que é relacionada à ética, né? Práticas e melhores práticas de ética. A gente tem políticas ambientais, né? Política ambiental, política de biodiversidade, política florestal, política de economia circular, política de transição justa, política de responsabilidade social. A gente tem aí diversas políticas aprovadas pelo grupo e aí traduzidas para o Brasil e aí aprovadas pelo nosso conselho de administração, né, o comitê executivo no Brasil, que passam a vigorar aqui e afetar todas as empresas do grupo no Brasil. A gente tem aí esses projetos registrados no MDL, com todo o escrutínio da UNFCCC, né? E a questão do Green Bonds aí, que vem repetido, que é um motivo de bastante orgulho, né? Os princípios do Equador, como eu falei antes, né? Bureau Veritas, a gente tem um programa que chama TED Label, né? Energy Transition, transição, são padrões de sustentabilidade de renováveis. Nós desenvolvemos esses padrões juntos e a gente vem submetendo. E aí o que tem de interessante nessa iniciativa é que não são os ativos, mas são os processos que são certificados. Então, o que eles verificam é se você tem uma cultura de sustentabilidade, você tem uma cultura que orienta a sua tomada de decisão de investimento. Né? Então, os times que analisam os projetos que chegam, se você tem aí aqueles 19 objetivos não financeiros sendo validados e observados em cada projeto que chega na tomada de decisão de investimento. Então, a gente tem aí diversas frentes de atuação. Aqui é o que a gente considera aí os nossos principais
guias, né, nas principais frameworks para orientar. Então, a gente está constantemente submetendo os nossos processos, os nossos ativos, a nossa estrutura de governança a esses frameworks, né, internacionais. São metodologia de reporte e tudo mais. Aqui o Science Based Targets aqui no cantinho. Mas foi, como você falou, né, que não só aquela decisão de Glasgow, mas o Science Based Targets, ele, para você certificar a sua trajetória net zero, você tem que assumir um compromisso de que você só vai compensar as emissões que você não conseguir mitigar com créditos de carbono oriundos de projetos de remoção de carbono, né, e não de redução. Por isso que isso é um antitecnológico. É triste, isso é triste. A sua constatação foi muito boa, Marco Aurélio. Aí eu já entrando já em alguns projetos mais voltados para ambiental. Então, a gente tem aí esses programas, que são programas que a gente consegue replicar, né, em várias atividades no Brasil. Programa Matriz Biodiversidade, que a gente estuda aí riscos sistêmicos nos ecossistemas onde a gente atua, para poder tratar ações prioritárias de recuperação, de conservação. Programa de recuperação e proteção de nascentes. A gente tem hoje 2.000 nascentes aí em acordo com proprietários de áreas limítrofes. Então, a gente vai lá, financia toda uma estrutura, assistência técnica, iniciativas de proteção dessas áreas. Então, a gente vai lá, fiscaliza, esses proprietários recebem todo esse suporte técnico e financeiro, né, e eles têm a compromisso aí de manter essa infraestrutura, né. Não é nada demais, mas é todo um investimento que a gente faz de proteção aí hoje em 2.000 nascentes. Hortos florestais, uma produção bastante significativa de muda, né, de viveiro. A gente tem uma reserva, uma RPPN, eu tenho aqui, obrigada, uma RPPN ali em Minas Gerais, que a gente tem um trabalho aí também de chama tamanduazas, de recuperação, reabilitação de tamanduás, programa de reassentamento de comunidades. A gente tem um case muito interessante, Marco Aurélio, lá em Jirau, que as mesmas casas que foram doadas, né, construídas para os diretores, para os funcionários da usina, no mesmo bairro, né, que foi construído pela usina, é onde moram os reassentados, né, as famílias que foram reassentadas da área do reservatório. Então, moram juntos, né, convivem, frequentam, tem, fibra ótica, né, internet, mesmo hospital, mesma escola, né, dos funcionários e dos reassentados. Inclusive, a gente participa hoje, não sei se você conhece, que é o programa do setor elétrico e energético sobre direitos humanos. Então, tem todo um trabalho que está sendo feito, estruturado, sob a coordenação do Pacto Global, para avaliar tudo que é benchmark, tudo que é calcanhar de Aquiles, pontos de melhoria no enfrentamento de questões relacionadas a direitos humanos pelo setor elétrico. A gente viu alguns casos aí de pessoas em condição, trabalhadores em condição análoga à escravidão recentemente, né? Então, como é que a gente melhora, né, não no setor elétrico, felizmente, mas não significa que não poderia haver também, né? Como é que a gente melhora aí não só das empresas, mas de fornecedores, né, para evitar que esse tipo de situação se repita, né? E aí todo um trabalho associado à educação, né, projeto de transformação, estudante, geração de renda. A gente tem um programa de visita para as usinas hidrelétricas, a gente já mais de 70.000 visitantes nos últimos 3 anos. E com capacitação, né, os estudantes conhecerem esse mundo, né, do setor de indústria, barragem,
construção civil, programas de educação ambiental, programas de geração de renda, educação, cultura, lazer, investimento, né, social de impacto, a parte de governança, né, troféu transparência, a gente está sempre se submetendo a essas premiações e essas certificações. E aqui, responsabilidade social corporativa, né, valores investidos, a gente tem isso já muito consolidado, então a ENGIE não deixa um centavo na mesa, cada centavo de recurso incentivado que a gente possa utilizar para investir em projetos que a gente conheça, que saiba que está causando transformação, a gente utiliza. Então, lei da cultura, lei do esporte, fundo de infância e adolescente, fundo do idoso, Pronas, Pronon, a gente investe assim de forma sistemática e estratégica nas atividades, né, em parceiros sociais no entorno das atividades. A gente é benchmark nesse sentido, inclusive, cada ano que a gente faz, tem 5 anos que a gente faz o programa de doação de imposto de renda à pessoa física, né, você sabe que cada um de vocês pode doar 6% do seu imposto de renda para projetos da sua confiança, né, de fundo de infância e adolescente, fundo do idoso. Então, ano a ano, a gente faz uma campanha interna incentivando os colaboradores a doarem também seu imposto de renda, e ano a ano a gente vem batendo recorde de doação. Esse programa é um programa bem legal, que a gente junta 2, 3 empresas, pode ser parceiro comercial, né, parceiro de Câmara França-Brasil, parceiro de diversa ordem, que a gente tenha uma identidade locacional, uma identidade regional, uma identidade com um tema, né, e aí a gente vai e constrói junto um projeto. A gente fez um agora há pouco tempo com a Essilor, que é a Varilux, né, uma empresa produtora de óculos. A gente chegou num município, né, com um IDH muito, muito, muito deficitário, numa região no interior da Bahia. A gente conseguiu fornecer, né, teste, exame oftalmológico, né, e oculista para todas as escolas do município, né, e aí a gente financiou o fornecimento de óculos. Isso causa um impacto muito significativo na educação daquelas pessoas daquela região, né? Você estudar sem conseguir enxergar. Então, aqui são alguns dos parceiros do nosso Parcerias do Bem. Aqui, né, campanha de imposto de renda, pessoa física. A gente tem, junto com o BNDES, um programa Capacitar, que orienta tantos os governos, né, a estabelecer mecanismos de uso de recurso incentivado, seja imposto de renda, imposto ICMS, ISS, e a gente capacita também proponentes de projetos através dessas cartilhas, né, desenvolvida junto com o BNDES. Aqui é um programa só para mulheres, são várias frentes de atuação, geração de renda, violência doméstica, saúde reprodutiva, né? Então, todo ano a gente lança editais e a gente faz doações aí para pequenos negócios de 2 a 10 mil reais para doação mesmo, né? Sem necessidade de muita prestação de conta e tudo mais, para impulsionar pequenos, né, empreendimentos para mulheres no Brasil todo. Nós temos esses centros de cultura, para você ter uma ideia, tem centro de cultura, Marco Aurélio, que é assim, a única sala de cinema e de teatro com toda a infraestrutura que você puder imaginar, num raio de 400 quilômetros do entorno. Então, assim, também com lei de incentivo, né, e recursos próprios. Então, hoje a gente tem 6 centros de cultura em funcionamento e 3 em construção. Uhum. Conservação, que a gente já falou, famílias, né, envolvidas. Programa de diversidade, então treinamento, capacitação de mulheres engenheiras, né, para trabalhar nas usinas. Social good, que é uso de tecnologia, né, inclusão tecnológica, inclusão digital de comunidades impactadas.
o Entre Museus, que é aqui em parceria com o Museu da Manhã, que é um programa que a gente pega todas essas escolas aqui da região ali na África e leva para fazer visitas nos museus, e nessas visitas, né, são visitas guiadas, você vai debatendo o uso, né, a estrutura da cidade, os equipamentos urbanos, né, o melhor uso, a acessibilidade, falta de acessibilidade, como é que a gente pode ser mais protagonista da ocupação da cidade através dessas visitas. Esse programa ele tem também uma vertente que é acessíveis, que é para a população de deficientes visuais e auditivos, e também tem um outro programa que é o Entre Museus Antirracista, também para trabalhar toda essa agenda da questão racial, né? Esse daqui é um programa que já tem de muito tempo, então a gente já impactou aí 45 mil crianças, fala de educação alimentar, né, doação aquele remédio que é antiparasitário. A gente já vem reduzindo aí índices de anemia e de desnutrição, né, infantil em algumas comunidades que a gente atua. Isso tudo aqui eu estou mostrando, o Marco Aurélio, porque se não é coisa que as empresas não fazem isso, assim, não no Brasil, as empresas no Brasil fazem isso. Você, para empreender no Brasil, você vira quase que um outro município, um outro poder público, você faz de saneamento à ponte a isso tudo aqui que você... As empresas internacionais lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, não tem esse tipo de encargo. Sabe, não tem esse tipo de compromisso, né, de cobrança social para você ter aí a tua licença social para operar. Acho que é isso. Acho que são alguns exemplos. Só isso. Aqui para a gente trabalhar sustentabilidade no setor elétrico. Mas eu estou aberta aí, se vocês quiserem fazer alguma Realmente pergunta. é muita iniciativa, né? Muita coisa e muito comprometimento, né? Realmente a gente fica impactado com um grau de envolvimento, né, que a empresa tem. Os parabéns. O pessoal aí tem alguma dúvida a respeito? Essa transparência você vai poder passar para a gente ou é interno? Posso, eu mando para Tá, você, sem problema tá nenhum. bom. Então, o pessoal aí acho que tem tanta coisa, né, que é difícil até, vamos dizer, uma pergunta ou coisa assim que não tenha sido tão clara, né? Apesar de ter muita informação, né? Eu acho que, só para a gente fechar aqui, a questão do além, né, do obrigatório, do mandatário, eu acho que tem que ser uma rotina nas empresas, né? E ter essa mudança de comportamento reativa para mais proativo, ela, em alguns rincões, em alguns setores, vem avançado mais, né? Não esperar, né, que o governo venha a tomar iniciativa, né? E eu acho legal isso, porque tem várias razões, né? Você já explicou aí, mas eu acho muito importante que a gente tenha esse tipo de iniciativa. E obrigado pelas informações e atualização que nós não tínhamos. Esse PL 412, só para te explorar um pouquinho mais, ele está no momento na Câmara? Então, ele foi um projeto, isso daí até deu uma confusãozinha diplomática entre a Câmara e Senado, porque eh, argumenta a Câmara dos Deputados que esse PL tinha que ser de iniciativa da Câmara dos Deputados, né? Mas a gente tem diversos PLs, tanto na Câmara quanto outros que foram já submetidos diretamente ao Senado. O PL que estava na Câmara estava com a relatoria da deputada Carla Zambelli, e ela foi a última relatora, né? Ela tinha emitido um parecer em 2021, ali em 2021 a gente achava que a coisa ia acontecer. De lá para cá, né, em 2022, o governo Bolsonaro editou um decreto, né,
estabelecendo, né, as bases para um mercado regulado de carbono, né, vigorou, mas aí na mudança de governo esse decreto ele foi revogado, e aí andou esse 412 com a relatoria da senadora Leila. Aí o que que aconteceu? Depois de debates, audiências públicas e tudo mais, o governo, né, o executivo, né, uma proposta encampada pelo Ministério da Fazenda, apresentou uma versão, né, e um texto integral, foi aceito pela senadora Leila e foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Tá? Então, não sei como é que eles vão resolver, se isso ainda vai ser aprovado no Senado para passar na Câmara, porque quando teve essa aprovação, o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, ele ficou meio incomodado por não ter sido o protagonista, o dono, da criança, e aí falou, não, então vou reativar aqui o 528, que é o PL que está na Câmara dos Deputados, mas quando ele foi ver, o PL estava lá parado desde 2021, porque teve esse decreto federal, acho que foi 11.075, não sei se o número está adequado, e que meio que deu uma apaziguada, né, nos ânimos, e aí os setores tinham aí 180 dias, prorrogado por mais 180 dias, para apresentar os seus planos setoriais, mas que foi revogado agora e a gente se surpreendeu com essa proposta, que tem coisas boas, porque a gente precisa demonstrar globalmente que a gente tem uma estrutura robusta, né, de monitoramento, relato, verificação, né, a credibilidade desses créditos, transparência. A gente precisa ter uma estrutura que assegure, né, para blindar os créditos dessas acusações que a gente tem visto aí, né? Crédito de carbono em área pública, crédito de carbono que não respeita as comunidades afetadas, com populações tradicionais que não participam da geração de benefícios do projeto, que tem, né? Ninguém está duvidando, mas a gente precisa de ter um mercado robusto para que a gente possa assegurar para o mundo, olha, compra esse crédito, né, financia a descarbonização e pode deduzir aí das suas NDCs. A gente está nesse momento agora, Marco Aurélio, esperando aí esse Tá. 412, mas teve esses jabutis aí que a gente contesta, né, multa de 5% do Esse faturamento bruto das 412 empresas. é de 2022, né? Senador Chiquinho Feitosa, é isso? Isso, E o do governo? agora está sendo... Esse é o do governo. O governo apresentou um texto Através e ele do foi Chiquinho. acolhido integralmente pela senadora Leila, entendeu? Entendi. O governo apresentou como substitutivo ao texto original do Chiquinho. E aí Tá. a senadora Leila foi e acolheu integralmente o texto do governo, que agora está todo mundo se manifestando, o FEMASE, né, tem vários setores aí se manifestando e lamentando um pouco o desembarque do setor agrícola, não porque a gente não entenda que haja outros mecanismos para a gente assegurar a descarbonização do setor, mas assim, a gente perde um protagonista importante nesse debate dos planos de alocação, né, que vão subsidiar esse mercado aí no futuro próximo. Uhum. Ok. Muito obrigado, Flávia, pela brilhante palestra, bem completa. Agradeço todos os Obrigada pelo presentes aí, convite. os participantes. Tem mais de 10 pessoas aí participando, já saíram alguns. Sobreviventes. Sobreviventes, tem gente que está aqui, os dois alunos estão lá, e o outro está aqui, pelo menos está aqui. Paulo, o outro eu não sei o nome. Paulo Luiz Henrique Sobrinho, que está lá atrás, está meio que Obrigado, escondido. Flávia. Obrigado, Flávia. E o outro Sobreviventes. está em Obrigada, pessoal. internet. Então, Estou à agradeço, disposição. Meu muito e-mail é obrigado pela gentileza. flavia.teixeira@eng.com. Tá bom. E eu Obrigada a vou você, pegar Marco aqui Aurélio, pelo Vou convite. esperar você me enviar essa prancha aqui, esse slide, para eu poder colocar para o pessoal. Vou Obrigado. te mandar. Tá Obrigado. ok. Te mandando Obrigado. já já. Tudo de Um bom. Um abraço, abraço. tchau. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Muito obrigado. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal.